Presidente Maria Lúcia Amari, senhores deputados, senhoras deputadas e público que se faz presente hoje na Assembleia, em especial aqui alguns segmentos, começar agradecendo a presença e a luta dos conciliadores e mediadores do Estado de São Paulo, os servidores da Defensoria Pública, que aqui se fazem presente também, os componentes da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, e os guerreiros médicos residentes, que aqui também se encontram. Bom, a coincidência de eu falar depois do deputado Néder é muito importante porque ele fez um brilhante resumo, uma síntese do que acontece no Estado de São Paulo, a degradação do Estado de São Paulo, a forma predatória como o governador Geraldo Alckmin olha para as políticas sociais e para a estrutura social do Estado de São Paulo. Eu quero aproveitar o meu tempo, já que nós estamos discutindo o orçamento, para explicar, especialmente para quem está aqui, para quem está lutando para ter uma conquista digna no seu pleito, qual foi a tática adotada pela oposição até aqui. Bom, primeiro, dizer que nós obstruímos na comissão, obrigamos a leitura do relatório apresentado pela base do governo e o nosso voto em separado na comissão de orçamento, como uma forma de obrigar o governo a sentar e negociar a pauta apresentada por nós. E agora nós estamos fazendo o mesmo em relação às contas do governador. Por que isso? Porque tem uma questão especial sobre esses dois projetos. Se você não vota a conta do governador e não vota o orçamento, a Assembleia, por lei, ela não entra em recesso. E automaticamente expõe uma fragilidade e uma derrota política para o governador Geraldo Alckmin, que não conseguiu organizar a sua própria base para aprovar as contas e o orçamento do ano que vem. Então, por isso que tratamos esse como um momento especial de negociação. Nós tivemos um pequeno avanço em relação aos residentes. Primeiro, graças à nossa obstrução, não apenas, principalmente por conta da capacidade de mobilização deles, que compareceram durante semanas aqui, pressionando, argumentando e mais, expuseram uma questão delicada do Estado de São Paulo. Você não vai reajustar, com míseros R$300 o salário daquele que está na ponta, de mais de 6 mil médicos que atende na ponta, não estão em clínicas de luxo, não estão em laboratórios especializados, eles estão em hospitais públicos, principalmente conveniados com o SUS, na ponta. Então, eu não sei se é de uma burrice ou de um masoquismo imenso um Estado se maltratar desse jeito. Como que pode fazer um negócio desse? Não descumprir uma orientação nacional que todos os estados vinham cumprindo e não atender os médicos residentes. A mesma forma vale para os servidores da Defensoria Pública, que nós também lutamos para que seja aprovado o projeto 58, que reajuste o salário dos servidores. Ora, como pode um organismo tão importante, que a história recente prova, como a Defensoria deu um grau de civilidade, de cidadania para aquele que depende da defesa pública, da defesa gratuita de advocacia e tem tido com qualidade. Jurisprudências já foram formadas no Brasil graças ao estudo de defensores, mas os defensores, eles não são sozinhos. Eles trabalham muito bem e atendem o povo muito bem, porque tem os seus servidores lá. E a discrepância salarial é muito grande. Então, um parlamentar que tem um mínimo de dignidade, ele tem que se incomodar com tamanha discrepância. Aí podem me perguntar, mas tem tantas outras carreiras de Estado que tem que ter reajuste? Sim, a Polícia Militar é uma delas. O professor do Estado de São Paulo é especialmente o trabalhador, na minha opinião, que mais precisa de atenção, e assim diversos segmentos. O que acontece é que a demanda, a monta financeira desses segmentos é muito grande.
E anos de degradação, infelizmente, você não consegue corrigir no orçamento. Diferente dessas demandas pontuais que eu estou dizendo, que são bem menores e o custo-benefício vale a pena. Não me conformo em não pagar o atrasado que o Estado de São Paulo deve aos seus residentes o reajuste atrasado. O Estado de São Paulo deve aos servidores da Defensoria um reajuste digno. O Estado de São Paulo deve aos conciliadores. Então, se deve, paga. É isso que acontece. E a nossa luta em relação aos servidores é essa, nós temos essa pauta. Temos outras pautas também, como, por exemplo, uma pauta importante, muito cara ao movimento social que está na rua. Todos nós sabemos que o país passa por uma convulsão social, uma crise institucional talvez sem precedente. Nós estamos vivendo uma guerra e interferência de poderes perigosíssimas. E sabe onde deságua isso? Nas ruas, na violência policial. Muitas vezes, irmão de farda matando irmão. E tem um projeto aqui que nós aprovamos nessa casa, que é a proibição de bala de borracha em manifestações. Nós temos diversos casos de militantes sociais que ficaram cegos, jornalistas e fotógrafos ficaram cegos, diversas pessoas que sofreram, que apanharam e sofreram a lesão da bala de borracha. Nós aprovamos nessa casa o fim do uso da bala de borracha em manifestações pela Polícia Militar. O governador vetou. Uma das reivindicações nossa, eu estou falando aqui a pauta da oposição, é que a gente derrube o veto do projeto que proíbe o uso de bala de borracha em manifestações pela Polícia Militar. É uma das pautas. A outra pauta é que a gente derrube o veto de um projeto que é um programa de participação social, cidadania e transparência no Estado de São Paulo. Nós aprovamos e o governador vetou. Essa é outra pauta. E tem uma outra pauta que, embora eu tenha lá minhas críticas a ela, porque acho que o papel de deputado não é ficar indicando verba para cada um para a sua base eleitoral, mas pelo menos o tal de orçamento impositivo, que eu daria o nome de orçamento mais democrático, ele dá mais dignidade aos parlamentares, porque senão, minha gente, sabe o que acontece? Todo ano, cada deputado aqui indica 2 milhões de emenda. É 100 mil para uma ambulância numa cidade, é 150 mil para um asfalto, é 50 mil para uma PAI, é 100 mil para uma Santa Casa, enfim. Sabe o que o governo faz? O governo não paga o recurso o ano inteiro. Sabe por quê? Porque no final do ano ele precisa da base organizada aqui. Aí sabe o que acontece? Esses 2 milhões que você já indicou, que é a obrigação, em tese, política dele pagar, ele não paga, aí depois eles vêm negociar aquilo que já é teu de direito. E aí o que acontece? Neste momento mesmo, tem vários deputados indo no Palácio, conversando com o líder do governo, para negociar uma medíocre emendinha de 100 mil reais, de 50 mil reais, para a sua base eleitoral. Aí, em troca desse pichuleco, que para mim é uma forma de corrupção ideológica aqui dentro, esse pequeno pichuleco, ele abandona uma luta estrutural de valorização de carreira, de valorização do Estado, de valorização dos institutos de pesquisa. É isso que acontece. O orçamento impositivo talvez estaria mais dignidade, porque são mecanismos que obrigam o governador a cumprir a emenda parlamentar indicada pelos deputados. Então, por isso que também apoio este projeto e está elencado entre a base aqui a pauta da oposição. O engraçado, senhores, é que durante um ano inteiro, deputado Marlos Munhoz, teve deputados da base e até da bancada do PT que diziam o seguinte: olha, vamos facilitar a votação desse projeto, vamos dar por discutido tal esse projeto, porque eles vão dar mais meia hora no chamado orçamento impositivo. Vão dar mais 1 hora no chamado orçamento impositivo. E esse mel na boca, esse doce em boca de criança, foi cantado e cantarolado o ano inteiro aqui. O engraçado é que os mesmos deputados que defendiam efusivamente o orçamento impositivo não falam mais dele agora. Horas, o governador está prestes a ver o ano encerrado e as suas contas não aprovadas e o orçamento não aprovado. Por que não discutir isso agora, uma vez que isso era tão importante para casa? Mas, na verdade, mostra a mediocridade parlamentar que reina em quase todas as bancadas aqui.
porque ninguém mais fala disso agora, parece que abandonou-se essa luta e cada um está negociando individualmente o seu interesse. Talvez essas coisas, esse sintoma, deputado Barros Munhoz, esteja aí a raiz da fragilidade das instituições, e por isso que nós estamos vivendo o chamado procuradorismo e judicialismo político hoje no Brasil. Dada a fragilidade, o mau caratismo das casas parlamentares. A culpa é exclusivamente dos políticos eleitos, que não têm firmeza e dignidade para segurar uma pauta política mais qualificada. Então é isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Uns tentando obstruir, lutando para ter conquistas coletivas, nada individual, nada para a reeleição de ninguém, e outros aproveitando a situação para fazer negociações individuais. Isto é um horror. Isso envergonha qualquer cidadão. Então eu expliquei a nossa tática, porque ainda assim que acabar esta sessão, ainda continua a Comissão de Finanças, onde nós estamos fazendo a leitura do nosso voto em separado. Então a nossa tática é essa, é segurar sim os projetos até quinta, até sexta-feira, e o governo tem a obrigação de colocar 48 parlamentares aqui. É óbvio que a gente sabe que não colocará. Os parlamentares trabalharam o ano inteiro, defenderam o povo o ano inteiro, então eles estão cansados agora e estão loucos para entrar em recesso. Um salário de miséria que se tem aqui, um trabalho árduo, então devem estar loucos para entrar em recesso e não cumprir com dignidade o seu papel até o final, que é lutar, lutar e lutar por coisas sérias. Então pode ser que este deputado que vos fale agora seja até enquadrado pela própria bancada para abrir mão da leitura, coisa que já digo publicamente, não o farei. Tenho a coragem de me destituir na Comissão de Finanças. Não o farei, não abro mão da obstrução até o final, porque eu com outros deputados aqui, fiz um pacto com os residentes, fiz um pacto com os conciliadores, fiz um pacto com os defensores públicos, fiz um pacto com os oficineiros culturais, fiz um pacto com a banda sinfônica e não abro mão dele. Fiz um pacto nas ruas, com os movimentos sociais para defender o fim do uso da bala de borracha contra manifestantes, e eu vou honrar esse pacto. Se a bancada do PT quiser mudar a tática, que mude, não respeitarei. Não significa que estou desacatando a bancada, porque eu tenho certeza que o conjunto partidário, a chamada nação petista, sabe do que eu estou falando e concorda comigo. Um partido de esquerda não se degenera pela sua base, se degenera pela sua cúpula, pela sua burocracia. E, infelizmente, a gente acompanha a degeneração do parlamento, e isso contamina também os partidos de esquerda. É uma vergonha o que está acontecendo aqui hoje, e denuncio isso publicamente, porque tenho a coragem que me expulsem, que me tirem a vaga da comissão, mas não me calarão. Eu vou obstruir até o último segundo, porque a minha pauta não é obscura, a minha agenda não é oculta. A minha pauta é a pauta de vocês, é a pauta de quem acompanha, é uma pauta honesta. É nesta pauta que eu estou ancorado. Façam o que quiserem e eu farei. Então vão ter que me destituir na hora e passarem a vergonha de se comportarem como deputado da base do Alckmin. Eu não sou. Eu estou eleito para fazer oposição aqui. Quem foi eleito para ser governo, está certo, está na posição dele. Quem foi eleito para fazer oposição, tem que fazer oposição, ou não se candidate mais, porque isso não é digno. Tenho dito, senhor presidente.